meus amigos e minhas amigas, André Luiz Alves, do podcast Conexão Espírito Santo. É um novo projeto que nós estamos fazendo. Iniciamos com o portal Conexão Espírito Santo, completou um ano, e agora estamos no nosso formato de podcast. E hoje, o nosso podcast com meu amigo, o deputado federal Messias Donato, que muito nos honra com a sua presença, e agradecer pela sua presença no bate-papo que nós vamos fazer aqui no nosso podcast. Obrigado, André. Obrigado a você. Obrigado a todos aqueles que te acompanham, que também no dia a dia tem em você, né, um cara que faz uma análise de conjuntura maravilhosa da política capixaba, além de ser um grande comunicador. Messias, muitas pessoas nas suas redes sociais veem o Messias deputado federal, né? Mas todo político tem uma trajetória, né? E você está lá na Câmara Federal, muitos ali que estão ali vieram de famílias, né? De que o pai, o avô foi candidato, foi vereador, foi deputado, e você tem uma história, uma raiz, né? Do povo. Você começou, né? Pela informação que a gente tem, você começou como um vendedor de chup-chup. Então hoje um vendedor de chup-chup se transformou em deputado federal, o que muito orgulha as pessoas que têm sonhos e pensam no futuro. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória pessoal, né? Porque eu acho importante as pessoas saberem quem é o Messias Donato. André, a gente não nasce médico, não nasce advogado, não nasce juiz, não nasce empresário, empreendedor individual, não nasce um grande comunicador quanto você. Eu sou filho da dona Silvani, né? Conheci o meu pai aos 25 anos de idade, né? Meu pai abandonou a minha mãe quando ainda eu tinha um ano e meio, né, de idade. E a vida, ela traz consigo mesmo o propósito divino, né? O propósito de Deus. Então, foi uma infância muito difícil, extremamente difícil, mas a minha mãe sempre nos ensinou valores. Eu tive a alegria, né, de ter duas mães, de ter a dona Helena, né, que depois fez parte da minha vida, né, mas na idade de pré-adolescência, o seu Tião Martins, né, e quem conhece a nossa história sabe, né, que a gente, né, já vendemos o chup-chup. Eu lembro que ali em Nova Brasília, né, nós tivemos ali boa parte, né, da nossa adolescência. Depois fui para a marcenaria também, né, fui para a marcenaria, né, trabalhei em marcenaria. A minha primeira assinatura na carteira eu tinha 12 anos de idade, né, em um período em que, né, o poder público não perseguia, né, quem oportunizava a uma criança, a um adolescente, a ter uma profissão, né? Então, minha carteira foi assinada com 12 anos de idade. Fui para marcenaria, trabalhei em marcenaria em Vila Velha, depois segui para Cariacica, tive a minha marcenaria ali na rua Mimoso do Sul, né, em Nova Brasília. E quem não lembra do seu Darlan Soares ali, o Darlan que há pouco tempo atrás, né, ele faleceu. Aqui eu deixo os meus sentimentos, né, minha gratidão a Juliana, sua filha, também para Marta, né, a sua esposa, hoje viúva, né, ao Juninho, e também a Daiane, porque o Darlan, ele se empolgava, né, em ver um adolescente já empreendendo com 8, com 10 funcionários ali, e ele fazia aquele pão caseiro e chegava ali 3 horas da tarde, levava pra gente, né, aquele pão, né, uma garrafinha de café. E eu ficava olhando assim, falei, puxa, Darlan, por que você está atrás? Não, porque eu acho bonito, né? Assim, um garoto novo aqui já empreendendo, já trabalhando. Então, é a nossa vida, né? Trabalhar, estudar, né? Fiz ciência das religiões pela FAESA, depois pós-graduação em psicopedagogia, mestrado, né, em psicanálise clínica também. Então, mas nós não nascemos deputado federal, né? Eu tenho uma história, honrosamente, ex-vendedor de chup-chup, né, de Nova Brasília para Brasília, no Distrito Federal. E continuando a sua história, que eu acho muito importante, a gente, né, eu sempre acho que o voto ele tem que ser qualificado e a gente saber quem é aquele político. Hoje nós estamos nos tempos que aparece gente do nada nas redes sociais e que não tem uma história. E aí eu quero falar sobre o segmento evangélico. Os evangélicos hoje, você é um deputado conservador, dos valores da família, dos valores cristãos, e eu percebo muitas vezes que alguns políticos, né, se dizem evangélicos só próximo das eleições. O que não é o seu caso, que tem uma história
na Igreja Quadrangular, inclusive como pastor. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua relação com a Igreja Quadrangular e com os evangélicos. André, eu cheguei na igreja do Evangelho Quadrangular muito cedo, né? Aos 12 anos de idade eu cheguei na igreja. Ali na rua Mato Grosso, na subidinha do bairro Valverde, nós temos até hoje uma igreja do Evangelho Quadrangular. Cheguei em um momento difícil, assim quanto a maioria, né, das pessoas que chegam até as igrejas evangélicas. Chegam fragilizados emocionalmente, chegam desempregados, chegam com os problemas psicossomáticos, né, com depressão, com angústia, com aflição, né, ou sofreu alguma decepção, e essas lutas, essas tempestades, essas adversidades nos empurram, né, para o propósito divino. Então eu me converti muito cedo, né, aos 12 anos de idade, também desci as águas no mesmo ano, e ali a gente começa uma trajetória. Fui líder de jovens na igreja local, depois fui coordenador regional de jovens, né, na cidade de Cariacica. Tive líderes maravilhosos, né? Assim, um pastor que me evangelizou, o pastor João Vicente, depois pastor João Coutinho, né? Pessoas que ao longo da minha caminhada forjaram a minha fé e fizeram e me incentivaram também a ir para o seminário, né? Me incentivaram a ir para o seminário, né? Para poder aprender mais um pouco, né? Sobre a palavra de Deus. Então saí do seminário com 22 anos e hoje com 49 anos, são 37 anos servindo ao Senhor com alegria. Eu costumo falar, André, que nessa trajetória cristã, né, de 37 anos servindo ao Senhor, eu já passei por muitas coisas, né? Eu já tive decepção com autoridades políticas, já tive decepções com líderes religiosos, né? Já tive decepções com pessoas, né, que disseram né, que estariam do meu lado, mas até hoje, 37 anos depois, eu nunca me decepcionei com Jesus de Nazaré. Esse nunca me decepcionou. Então, essa é a nossa formação cristã. Hoje, né, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular desde os 22 anos. Então, você vê que é uma longa caminhada. E a convite da pastora Dolores, que hoje preside a Igreja do Evangelho Quadrangular no Estado do Espírito Santo, né, e com a anuência do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, presidente do Conselho Nacional, hoje superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Estado do Espírito Santo também. Falando em Igreja Quadrangular, na Igreja Quadrangular também nós temos o prefeito de Cariacica, o Clério Sampaio, que vocês têm uma relação de amizade histórica e também uma relação política. Então eu gostaria que você falasse um pouco da sua, né, amizade, sua relação com o prefeito de Cariacica, o Clério Sampaio, e também um pouco da sua trajetória política antes de ser deputado federal. Quando eu cheguei na instituição, o Clério já estava, né, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Passou por uma experiência assim, sobrenatural com Deus, né? O Clério teve uma experiência, né, muito forte com o sagrado. E com essa experiência que ele obteve, né, de forma muito positiva, ele se converteu. Então, quando se falava naquele tempo, né, estou falando de 37 anos atrás, quando se falava de Euclério dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, era uma referência já, né, de alguém que teve uma experiência, de alguém que foi curado do câncer em um período muito difícil. Hoje a medicina, a ciência está muito avançada, mas naquele período do Euclério, a cada 100 morria 99. Então, Euclério, ele alcançou essa graça, permaneceu na igreja, permanece até hoje, servindo, congregando, sempre disponível, né, dos irmãos, seja na advocacia, que é a sua profissão, mas também ali quanto servo, né, quanto membro do corpo de Cristo. E em 2008 ele disputa a primeira eleição, a convite, né, dos amigos, né? Na época o nosso vereador da instituição era o Clébio Coutinho. O Clébio não pôde naquela ocasião disputar, então eu recebi esse convite para estar disputando a eleição. Naquela época eu tive 1.662 votos, preciosos 1.062 votos, fiquei como suplente, mas observei que para além, né, da questão, você que é um grande estrategista, e aí fica a dica, né? Para além de ser conhecido, para além de ter boas relações, eu precisava me organizar, né? E aí nos organizamos, tivemos 4 anos de muito trabalho, e em 2012, né, com a ajuda da minha instituição,
dos amigos, com uma ajuda imprescindível do prefeito Euclério Sampaio, nós ganhamos as eleições para vereador no município de Cariacica. Então, fui vereador. Hoje, é engraçado que as pessoas, os amigos, né, que nos seguem há mais tempo, eles falam o seguinte: para Messias, você não mudou 1 milímetro, porque as mesmas pautas que você defendia lá de 2012 a 2016 são as mesmas pautas que você defende no Congresso Nacional. Legal. E dentro dessa trajetória política, quem teve aqui no podcast segunda-feira foi o prefeito Euclério Sampaio, e eu fiz uma pergunta a ele, como é que aconteceu a candidatura dele a prefeito de Cariacica em 2020. E uma das falas dele, que um dos grandes incentivadores da candidatura dele foi você e o pastor Emerson Cortelete. E eu tenho na minha memória uma reunião em 2020. Será que Euclério tem chance de ser prefeito de Cariacica? E esse sonho foi concretizado com você sendo um dos coordenadores da campanha e a pessoa que acreditou realmente que Euclério poderia ser prefeito de Cariacica. E aí Euclério venceu e você assumiu a Secretaria de Governo, uma prefeitura que tinha um orçamento de 800 milhões e hoje você vê, terminando agora o 5º ano, né, porque ele se reelegeu, uma prefeitura que, né, se transformou, aliás, prefeitura não, o município transformou, hoje com a sua ajuda como deputado federal, que é o deputado federal que mais colocou investimentos na cidade de Cariacica. Então eu gostaria que você falasse um pouco do início lá, um pouco da campanha de 2020, que eu acho uma coisa histórica, e você foi um cara que eu valorizo muito quem acredita nos sonhos, nos projetos, porque muita gente só vem, né, quando as coisas estão dando certo. Você acreditou na candidatura de Euclério, e essa questão de ver Cariacica hoje, que tá com um orçamento que tinha um orçamento de 800 milhões, está passando para quase 2 bilhões ano que vem, e você tem uma grande colaboração nisso. Então eu gostaria que você fizesse um pequeno resumo sobre a sua participação nesse processo aí de Cariacica ao lado de Euclério. Euclério é um grande sonhador, né? Euclério é um grande entusiasta. Eu falo que quem está perto, né, do prefeito Euclério Sampaio cresce. Tem líderes que são eucaliptos. E quem está ao seu lado, ali em 360 graus, todo mundo morre. Ninguém cresce, né? É aquele líder que cresce e quem está ao seu lado parece que é proibido de crescer ou de brilhar. Euclério é o contrário. Quem está ao lado do prefeito Euclério Sampaio, ele, a partir da sua generosidade, cresce. Né? Euclério dá oportunidade. Euclério gosta de gente trabalhador. Então, Denil, que hoje é deputado estadual, passou no gabinete do Euclério Sampaio, foi assessor de Euclério, hoje deputado estadual. Meu colega lá de bancada, o doutor Vitor, né, vice-prefeito de Vila Velha, né, também foi assessor do Euclério Sampaio, hoje deputado federal. O Flavinho Pires, né, foi assessor de Euclério, hoje vereador de Vila Velha. Ademir Pontini, né, também, né, foi assessor de Euclério, vereador em Vila Velha. Cariacica, Renatinho Machado, presidente Lelo Couto, né, ambos também foi assessor de Euclério, hoje presidente e vice-presidente da Câmara Municipal. Assim, lideranças espalhadas pelos 78 municípios. A gente anda com o Euclério no interior do estado, que agora ele está em uma nova empreitada, e sempre a gente encontra alguém que o Euclério ajudou, que o Euclério auxiliou quanto advogado, que o Euclério socorreu de alguma forma. Nós também, né, fui assessor de Euclério, hoje, né, movido pela graça de Deus, pela ajuda da minha igreja, mas por Euclério ter escalado, nós estamos na Câmara Federal. Então, eu sou muito agradecido. Mas começou, eu estava chefe de segurança na Assembleia Legislativa. Então, muita conversa de corredor. Eu havia perdido uma reeleição com muito voto lá em Cariacica. Mais de 2 mil votos, né? 2.485 votos. Eu fui o 9º mais votado da cidade naquela ocasião. Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu nunca me desesperei e sabia que Deus nunca havia perdido o controle de absolutamente nada na minha vida. E aí, agora Euclério me convida, né, para estar no núcleo de chefia de segurança da Assembleia Legislativa. Vou para lá e agora vem, né, vai se aproximando, passa o período eleitoral, passa o primeiro ano, né, e aí vem o segundo ano, 2019,
né? Eu olhei o cenário de Cariacica, vi que o prefeito na ocasião, né, o prefeito Juninho, ele estava já no segundo mandato, também não havia ali, né, do grupo dele, né, um candidato que pudesse dizer assim, não, eu sou o candidato da máquina, né, ou esse será o meu candidato. Então, o cenário estava aberto, né, para todos os atores políticos que se habilitassem disputar ali, né, a prefeitura de Cariacica. E o Euclério, ele sempre foi bem votado em Cariacica, sempre teve 5 mil, 4 mil votos, 6 mil votos em Cariacica para deputado estadual. E o nosso povo, o cidadão cariaciquense, gosta de gente trabalhador, gosta de gente corajosa, né? E gosta de gente que tem disposição. Euclério tem aí essas três qualidades que eu falei. E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu falei com o Euclério, falei assim, Euclério, eu estava com o Emerson, falei, Euclério, você vai ser o próximo prefeito de Cariacica. Ele falou, que isso, machão? Né? Que história é essa? Né? Mas também não desprezou. Falou, olha, Messias, se Deus colocou no seu coração, ele vai falar o meu coração também. E aí, dias depois, Euclério passa por uma comorbidade, fica hospitalizado, e aí fui eu visitá-lo e ele diz, né, que não só seria, né, candidato à prefeitura de Cariacica, mas que eu apertasse a mão do próximo prefeito de Cariacica. Então, essas são as experiências, né, de fé, de confiança e de dependência em Deus que o Euclério tem. Então foi um cenário onde tinha muitos atores, né, conhecidos, que já havia disputado diversas eleições, tinha muitos candidatos favoritos. Nós começamos ali, né, de forma muito organizada, né, fazendo as reuniões, fazendo podcast também lá. Euclério tinha um programa, né, Fala Cariacica, onde ele conversava com as principais lideranças da cidade. E aí, aos poucos, o povo teve acesso, pôde conhecer, né, esse grande ser humano que nós que estamos perto dele, que fazemos parte da caminhada dele, né, há mais de 3 décadas, já conhecemos. O povo de Cariacica entendeu que o Euclério era o melhor projeto para aquela eleição de 2022. Não foi fácil, 2020 não foi fácil, né, mas Deus nos concedeu uma vitória muito grande. E eu costumo falar que Euclério ganha a eleição, mas quem ganha o presente é o povo de Cariacica. Só reforçar na questão das lideranças, apesar de não ter sido assessor de Euclério, mas sempre foi um amigo. Você e Euclério também formaram uma liderança importante aqui na cidade de Vitória, que foi o vereador João Flávio, foi eleito na primeira eleição que disputou. O MDB não fazia um vereador há 12 anos e o João foi eleito pelo MDB e sempre tem muita gratidão a Euclério e a você, sempre faz essas falas na Câmara. Eu acho que é importante, porque é um vereador de capital e sempre presente aí com a gente. Eu cometi um ato falho. Na verdade, o João Flávio sempre foi o nosso assessor aqui em Vitória, que hoje, né, compõe o quadro aí do parlamento aqui na nossa capital, em Vitória. Um abraço para o João Flávio. Aí em 2022, praticamente a mesma história com o Euclério, como prefeito de Cariacica, veio com Messias Donato, candidatura para deputado federal, uma candidatura de uma eleição difícil, onde só se elegem 10, né? Você se filiou no Republicanos. E aí, numa eleição histórica, porque para mim eu acho que foi uma coisa histórica, você foi eleito deputado federal. E, para mim não, mas tem sido uma grata revelação na Câmara Federal para o Espírito Santo, para Cariacica, para o Espírito Santo e também para o Brasil. Porque muitas pessoas que vão nas suas redes sociais não são do Espírito Santo, são de outros estados. Eu acho bacana, pelas bandeiras que você defende. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu mandato, né? O seu mandato já tem 3 anos, né, de mandato. Algumas pautas que eu vou falar, você faz um breve resumo. A questão da anistia, que é um projeto que você defende muito. A questão que eu gostaria que você falasse da prisão do presidente Bolsonaro, que é um tema que está muito forte hoje no país. E as manifestações no país, que são manifestações grandes, que tem não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil, e que você está sempre ali junto, né, nessas manifestações. Uma manifestação importante de pessoas que lutam aí pela liberdade, pela democracia. Então, acho que é importante uma fala sua com esse tema, a anistia, a prisão de Bolsonaro e as manifestações que acontecem hoje no Brasil. Aí, primeiro, assim, de entrevistado, eu vou fazer uma pergunta. Você acredita em Deus? Com certeza. Então, André, eu sou um milagre de Deus.
porque o nosso planejamento, eu seria candidato a deputado estadual. Eu não seria candidato a federal, não disputaria a Câmara Federal. Mas quando Euclério ganha a eleição em 2020, Euclério estava deputado estadual por 5 mandatos. Então tinha uma relação maravilhosa com os colegas e todo esse time, ele vai para Cariacica para ajudar o Euclério a se tornar prefeito. É claro que a minha candidatura naquela ocasião, né, para deputado estadual disputando uma vaga na Assembleia Legislativa, poderia trazer algum tipo, né, de transtorno, enfim, trazer algum tipo de dificuldade, né, na nossa gestão. Então, eu procurei o prefeito Euclério e disse para ele que não seria mais candidato a deputado estadual. E quando eu procuro o Euclério para falar isso, Euclério, não sou mais candidato a deputado estadual, ele olha para mim e falou assim, Machão, que é o jeito carinhoso dele chamar os amigos, Machão, mas é seu sonho? Eu falei, não, prefeito, meu sonho está aqui na minha frente. O senhor nunca, né, fez contrato comigo que eu seria candidato a deputado estadual, né, mas pelo contrário, o nosso projeto, Deus abençoe, e hoje o senhor é prefeito da cidade, está fazendo um trabalho maravilhoso, então está tudo certo. Mas confesso que já havia entrado no meu coração, né, porque a gente já estava fazendo movimento, visitando os municípios, visitando as bases, conversando com a Câmara de Vereadores, com as lideranças religiosas, comunitárias, com as lideranças empresariais, e a gente já estava em curso uma pré-candidatura. Mas coloquei na mão de Deus e fui orar. 22 dias depois, Euclério entra na sala, né, onde meu gabinete, onde eu estava secretário de governo, falou assim, Messias, eu tenho um desafio para você. Você topa ser candidato a deputado federal? Eu olhei para ele. Poxa vida, né? Eu acabei de falar que, em nome até da governabilidade, eu não vou disputar, né, uma vaga na Assembleia Legislativa, mas como Euclério quer que eu dispute uma vaga na Câmara Federal? Como assim? Aí ele falou, não, se você topar, eu vou fazer de você deputado federal. Mas só tem uma coisa, muita gente vai achar que é para poder formar chapa, né, que é para engrossar, fazer com que o caldo fique mais grosso ali, né, para poder eleger uma cadeira. Outros vão achar que é para poder desidratar um adversário nosso político aqui na nossa cidade. Mas se você acreditar, eu acredito que você será deputado federal. Eu dei a mão a ele e aí nós começamos a trabalhar. Então aquilo que parecia ser improvável acontecer, Deus faz ser provável. É isso que Deus faz, né? Hoje nós vivemos, André, um tempo difícil, tempo muito difícil. O Brasil vive uma ditadura terrível do PT. Na história recente do Brasil, nós nunca vimos, né, tantos escândalos de corrupções, né, nunca vimos assim tanta instabilidade jurídica no Brasil e principalmente nessa ditadura da toga que hoje está acontecendo no Brasil. Então eu acredito que naquele momento que a gente abre mão de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, o próprio Deus, ele já precisava da nossa voz, da nossa postura e da nossa firmeza no Congresso Nacional. Eu costumo dizer que em tempos difíceis, Deus sempre conta com homens e mulheres fortes. Hoje, no Congresso, nós temos acompanhado de perto, né? Eu fui com o presidente Bolsonaro e uma comitiva de 42 parlamentares na posse, né, do presidente Milei na Argentina. Participei dessa comitiva. Sou um parlamentar, o único parlamentar capixaba que tive na Corte Interamericana de Direitos Humanos para denunciar o ativismo judicial no Brasil. Naquela ocasião, nós estávamos com 2.000 presos políticos nas penitenciárias de segurança máxima. Lá na Papuda, na penitenciária de segurança máxima masculina, na Colmeia, né, na penitenciária de segurança máxima feminina e nos presídios. Aqui no nosso estado, André, nós temos um pai, nós temos um filho e nós temos um genro, empresário, bem-sucedido, que saiu daqui do Espírito Santo para poder participar das manifestações lá em Brasília. Ele chegou, pegou seu motorhome, né, chegou de madrugada, descansou, almoçou, né, 3 horas da tarde, foi para lá, quer dizer, como uma tarrafa, jogaram
e levaram muitos religiosos, católicos, evangélicos, muita gente do agro e muitos brasileiros que não se sente representado por essa ditadura do PT que está instalado. Claro que, como o Lula fala, eleição não se ganha, né? O Barroso falou, né? Eleição não se ganha, se toma. E dependendo da narrativa que você constrói, né, você poderá ser bem sucedido. E a narrativa que eles construíram, que a ditadura do PT construiu, foi justamente deixar o maior líder conservador do Brasil de fora, que é o nosso presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro que foi uma voz em defesa da primeira infância, foi uma voz em defesa do nosso agro, foi uma voz em defesa da liberdade econômica. O Brasil prosperou e, mais que isso, né, os brasileiros voltou a ter o sentimento de patriotismo, um amor pelas nossas cores verde e amarela. Esse mesmo homem que o Brasil e o mundo inteiro respeita é o homem que hoje está preso na Polícia Federal. Colocaram a vida do Bolsonaro no raio-x, né, numa câmera 3D, mas não encontraram nele corrupção, desvio de conduta, pelo contrário, criaram a narrativa, né, e hoje não só ele, mas temos generais, oficiais das Forças Armadas, né, religiosos, empresários presos, né, pela canetada de Alexandre de Moraes. Infelizmente, é um absurdo isso. E dentro desses presos teve um episódio muito triste, né? Que foi do Clezão, que você acompanhou. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse episódio. O Clezão, a família dele é membro da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, de uma das cidades administrativas lá de Brasília. E o Clezão é empresário, né, com seu mercadinho, com a sua distribuidora. No final do dia, o Clezão enche ali as suas 2 ou 3, né, isopor com caixa d'água e vai lá levar água, né, ali para aqueles manifestantes que estavam ali. E levaram o Clezão para a prisão. Prenderam o Clezão. Só que Clezão, cheio de comorbidade. Clezão, ele não podia ficar na cela onde eles estavam. Após a defesa apresentar a PGR todos os laudos que mostrava que aquele ambiente insalubre, né, não era um ambiente para um homem, né, com todos aqueles problemas de saúde ficar. A PGR por 3 vezes, André, recomendou a soltura do Clezão, mas todas as 3 vezes o ministro Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar para um homem que estava doente, que precisava de tratamento médico. E ali o Clezão morre dentro da Papuda. Foi onde, inclusive, que nós tivemos contato, né, com a família do Clezão, com as filhas do Clezão, né, e que eu tive um dos momentos mais tristes da minha vida. Foi quando eu fui com o deputado Sócrates, né, Cavalcante, né, que na época era o vice-presidente da Câmara Federal, e nós chegamos juntos ali naquele exato momento que o caixão estava chegando, a família ali, as 2 filhas chorando muito, a esposa, né, os amigos, os irmãos da igreja, as pessoas que conviviam com o Clezão no dia a dia, né? Qual foi o crime que Clezão cometeu? Levar água, né? Estar ali, né, reivindicando um Brasil melhor, um Brasil mais justo, porque assim quanto eu também, Clezão não se sentia representado, né, por esse desgoverno que hoje está fazendo do Brasil uma Venezuela. A gente imaginava, André, né, lá atrás, há 10 anos atrás, eu almoço no restaurante que tem 2 advogados que são proprietários, são venezuelanos. E eu lembro que em 2023, quando eu os conheci, eles falavam o seguinte: ó, deputado Messias, tudo que hoje vocês estão vivendo aqui no Brasil, há 14, há 15 anos atrás, nós começamos a viver isso na Venezuela, né? Falta de emprego, perseguição a líderes religiosos, perseguição a adversários políticos ao ponto de prendê-los. E a gente viu o que aconteceu lá com a Corina,
né? Foi perseguida, ganhou as eleições, mas não levou. Enfim, a história está se repetindo no Brasil. Hoje, o maior líder da direita, né, o presidente Bolsonaro, também está na prisão e está inelegível. Não porque corrompeu, não porque roubou, não porque fez parte do Petrolão, do Mensalão, mas porque, né, não se curvou a esse sistema que está implantado aí. Então, foi uma grande tristeza, André. Você tocou em um assunto que mexe muito comigo, mas quando nós estivemos lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá em Washington, com as advogadas, a doutora Gabriela e os advogados dos presos políticos, e que nós protocolamos lá com Marcel Van Hatten, com Gustavo Gaia, com Eduardo Bolsonaro. O Nicolas não foi porque a Aurora havia acabado de nascer, né, e tantos outros parlamentares. Parecia que aquilo ali não ia dar em nada, porque era o governo Biden naquela época. Mas nós protocolamos, o governo mudou e, para nossa surpresa, agora, recentemente, na Corte Interamericana, mudou o presidente também, é uma secretária, ambos, né, conservadores, e chega agora uma notificação ao Estado brasileiro para que dê explicação sobre os verdadeiros motivos da morte do Clezão. Lembrando que o sangue do Clezão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Outro fato que marcou seu mandato, que causa revolta em muitas pessoas, a mim e a muitos amigos que a gente tem, essa questão do MST, que na minha opinião é um movimento de fachada. É uma opinião pessoal minha, que eu acho que eu tenho o direito de dar essa opinião. E um episódio muito polêmico foi a questão da invasão da Fazenda Betim em São Mateus. E você foi muito presente ali como deputado federal. E eu gostaria que você falasse um pouco desse episódio. Eu fui membro titular da CPI do MST. O MST é um movimento criminoso. Agora completou 40 anos, 4 décadas. O nosso lençol freático é vermelho. Olha que coisa. Por que eu falo isso, André? No ano passado, o Maduro requisitou e saiu daqui do Brasil 1.000 homens para estar lá na Venezuela, junto com o Maduro. Os jornais estão aí para poder mostrar. 1.000 homens saíram daqui para se apresentar a Maduro, lá na Venezuela. Isso não é comum, não é normal. Esbulho possessório, trabalhos análogos à escravidão, crianças fora da escola. O que nós vimos, André, nós fizemos diversas diligências na CPI do MST. Nós fomos lá no Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo, onde lá no estado de São Paulo o MST não se criou. Não se criou. Tarcísio foi para cima com a Secretaria de Segurança Pública, com as forças de segurança. Eles invadiram uma fazenda lá, e eu tive lá, não foi ninguém que me falou, onde eles cobravam um pedágio para poder liberar os bois, né, para ir para o frigorífico, para o abate. Cobrava lá uma mesadinha, né, para poder liberar os caminhões para poder sair. São bandidos. MST é um movimento criminoso. Eu pude também estar no extremo sul da Bahia, lá em Tamaraju. Eu tive lá no extremo sul da Bahia, onde uma mãe, André, teve seu filho na adolescência arrancado do seio familiar. E esse menino, ele foi acompanhar esse movimento do MST. A mãe perdeu um filho e ganhou um guerrilheiro. Por quê? As imagens mostram, nós estivemos lá, foi tudo documentado. Ele olhou para a mãe e falou assim: eu não reconheço você. Por quê? Porque o movimento, né, faz uma lavagem cerebral nesses coitados que ficam a vida inteira lutando por um pedaço de terra, com trabalhos análogos à escravidão, com perspectivas que não acontecem. Mas quando a gente olha para o governo Bolsonaro, foi o governo que em 4 anos entregou mais títulos de terra, né, entregando alforria para esses que são escravos do MST ao longo dos governos Lula 1, Lula 2, com Dilma e agora com Lula III. Em 4 anos, Bolsonaro entregou mais título de terra do que todos esses governos
do PT ao longo da história. Então, é um movimento que nós não acreditamos, utiliza aí um jargão que é de reforma agrária. Agora o desgoverno Lula colocou, né, em cada estado um militante, né, do MST ou simpático ao MST no INCRA, e aqui, como bem você falou, na região norte do estado, noroeste, nós tivemos a família Betim, né, onde esses miliantes entraram justificando, né, que a terra não estava cumprindo a sua função social. Mentira! A família está lá já na terceira geração, plantando, né, com uma lavoura linda, né, uma lavoura de café produzindo, com mais de 300 cabeças de gado, né, com produção de pimenta do reino, e eles alegando que a terra não estava cumprindo a sua função social, invadiram. Mas ainda bem que nós juntamos aqui a nossa bancada com os deputados Evaí, né, com o Lucas Polese, que foi também imprescindível. Quando a gente é bem resolvido, a gente não tem vergonha e medo de falar o nome das pessoas, né, que trabalham. E nós estivemos lá e graças a Deus deu tudo certo, mas estamos de olho nesse movimento criminoso aqui no estado do Espírito Santo. E lá na Câmara Federal, alguns assuntos que sempre, né, são bem debatidos, polêmicos na imprensa, questão do aborto, da legalização das drogas. O que você pensa a respeito? Como é que está acontecendo esse processo dentro da Câmara Federal, esse debate? André, eu sou pró-vida, né? Se a minha mãe tivesse me abortado, eu não estaria aqui. Se a sua mãe tivesse abortado você, não teria hoje um grande comunicador e um grande cientista político no estado do Espírito Santo. Então eu sou pró-vida. A vida começa desde a concepção. Os partidos de esquerda e os seus puxadinhos, eles não ganham no voto essa agenda pró-morte, né? Porque eles têm essa agenda que é uma agenda que é prioridade para eles. O Brasil é um país continental, André. E o Congresso Nacional, na sua formação, ele se forma, né, de atores importantes que vêm, né, das suas bases religiosas, católicas, evangélicas e até mesmo espíritas, que vêm do agro e na sua maioria na composição do Congresso, o Congresso, essa pauta abortista, essa pauta de assassinato de crianças nos ventres de suas mães, não vai passar. Como a extrema esquerda sabe que não passa, o que eles fazem, André? Eles protocolam lá para poder passar. Como eles perdem no voto, porque nós não aprovamos, eles judicializam na Suprema Corte. E lá eles podem contar, né, com diversos atores lá da Suprema Corte para poder acolher essas pautas pró-morte. Mas nós temos lutado, né, pela vida desde a concepção. Temos também, sou presidente da Frente Parlamentar contra a Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes. Há pouco tempo atrás, né, surgiu o tema da adultização, mas nós já estamos lutando contra isso desde o primeiro dia do nosso mandato, quando o Hospital das Clínicas, a USP, lá no estado de São Paulo, né, estavam fazendo procedimentos, né, harmonização em adolescentes e na sua idade ali de 16, 17 anos, já passando por esse processo, né, que é um processo macabro de transição de gênero. Por quê? A pessoa, eu acolho, André, diversos rapazes e moças que ao longo da sua caminhada injetaram soluções nos seus, né, nos seus seios, nas suas náguedas, até de forma artesanal, ou até uns que tiveram apoio do pagador de imposto. De você, brasileiro, capixaba que paga imposto, o SUS banca essa cirurgia de troca de sexo. Mas o mesmo SUS, quando lá na frente, aos 23, 24 anos, esse ser humano, esse cidadão ou cidadã, começa a analisar, né, pensar um pouco diferente, né, buscar um novo caminho, foi acolhido por uma comunidade cristã, ou repensou um pouco na vida e quer fazer essa reversão, o mesmo SUS, né, que banca o psicólogo, que banca a psiquiatra, que banca uma cirurgia, né, de horas para poder fazer ali a transição de gênero, ou até mesmo trocar a mudança de sexo no ser humano,
é o mesmo SUS que vira as costas. E quando esse ser humano precisa de auxílio, de ajuda, não tem nenhum amparo do governo. Nós fazemos parte de uma comunidade brasileira que nós auxiliamos, e tem também muitos médicos, cirurgião plástico, né, que fazem essa reversão no estado de São Paulo. Então hoje nós temos empresários, né, que há 10 anos atrás, né, achou, né, que era bacana, colocou seio, colocou nádegas, né, e quis estar em um corpo feminino, que hoje, né, por alguma razão, né, frequenta uma comunidade cristã, repensou na vida e hoje casou, tem a sua família. É o caso do pastor Éder, né, lá de Brasília. Tem uma família linda, 2 meninas, casada com a esposa, que lá no passado, se você vê a foto, você, puxa vida, que mulher belíssima, né? Mas que com o tempo ele entendeu, né, o propósito que Deus tinha na vida dele, se reencontrou, enfim, um encontro consagrado, e que hoje está buscando um novo caminho. Então, nós é uma pauta que o Brasil vira as costas, mas são brasileiros que estão precisando de ajuda. Só para reforçar de novo, essa pauta de legalização das drogas, que muitas vezes se fala lá na Câmara Federal, como é que está isso? Como é que está esse debate hoje na Câmara? Passa pelo mesmo viés da legalização do aborto. Eles tentaram legalizar o aborto a partir da sistolia, que é aquela agulha imensa, né, com cloreto de potássio, que vai até o coraçãozinho da criança e ali injeta. A medicina veterinária, André, proibiu. Não, em animais de grande porte, nós não iremos permitir isso, que causa uma dor insuportável do animal. Mas esses partidos de extrema esquerda ainda insistem em fazer a sistolia fetal em seres humanos. E eles contam com o apoio da Suprema Corte, porque até agora em São Paulo, há pouco tempo atrás, depois que o Conselho Federal de Medicina também proibiu uma vez, né, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária não quis, então ficou feio. Então nós não iremos fazer, mas um ministro aí que insiste em achar que ele é o dono do Brasil, meteu uma canetada obrigando que médicos e enfermeiros insistam, né, com essa prática de assassinato de crianças no ventre de suas mães. As drogas passam pelo mesmo viés. Não o Brasil, o Congresso brasileiro não irá passar a legalização de drogas no Brasil. A droga, ela mata. A droga destrói família. A droga não mata só o indivíduo, mas a droga mata quem convive ali ao seu redor. A droga mata sonhos e mata o corpo físico e destrói a alma do ser humano. Nós vimos agora, há pouco tempo, no Rio de Janeiro, né, mais de 120 narcotraficantes, né, porque não eram trabalhadores, porque trabalhador não vai estar 4 horas da manhã no alto do morro, dentro da floresta, com fuzis na mão, atirando contra a polícia. Mas essas pessoas, no passado, foram aliciados, né, por traficantes e pagaram um preço muito caro com a vida. Então, a gente luta, né, contra a legalização das drogas, porque a gente compreende que a droga é um mal desse século. Um outro ponto importante do seu mandato, e eu quero até te parabenizar por isso, que eu acho muito importante, o seu apoio às entidades sociais com as pessoas com deficiência. Tenho visto você, né, com relação à PAI, às Pestalozzi. Cariacica se tornou uma referência agora na carteira das pessoas, das crianças autistas, com emenda sua. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que é feito pela PAI, pela Pestalozzi, trabalho com os autistas com a Mais, e você tem sido muito atuante, um deputado federal muito atuante, apoiando, né, esses projetos que são importantíssimos para pessoas que precisam realmente da inclusão. Hoje o nosso mandato acredita muito no terceiro setor. Nós acreditamos que o poder público ele tem a sua função, né? Em algum momento ele vai falhar, mas entra o terceiro setor, entre as instituições filantrópicas, entre os hospitais. Se você fazer uma leitura, né, das minhas emendas individuais ou de bancada, você vai ver que eu apoio muito os hospitais filantrópicos. A Santa Casa, Hospital Evangélico, Hospital São José e tantos outros hospitais. Mas também você vai ver a gente... mas é porque o Estado não cumpre a sua função, né, como diz a Constituição Federal, uma saúde satisfatória. Não é só por isso. O Estado deixa a desejar. Mas essas instituições filantrópicas,
né, eles têm um gerenciamento mais de perto disso e presta de fato, né, um serviço, né, com qualidade. Não que o SUS, né, o Sistema Único, não forneça isso, mas é diferente o atendimento filantrópico. Na concernente às instituições sociais, que nem você citou, a Mais é uma referência de inclusão aqui, não só na capital, mas em Cariacica e as demais unidades, né? Todo mundo quer a Mais, né? 78 municípios quer 78 municípios, eles estão pleiteando a Mais. Todo mundo quer pela forma que eles recebem ali, né, as famílias e também as crianças autistas. Né? Lá em Cariacica nós temos a Cariacica DAO, nós temos a APAI de Cariacica e tantas APAIs espalhadas pelo estado e tem as Pestalozes também, e a FAES e outras instituições que têm surgido. E o nosso mandato tem sido um mandato parceiro, André, dessas instituições, porque a gente entende que essas mamães, né, essas mães atípicas, elas precisam ter a tranquilidade de saber que de uma forma digna, né, os seus filhos estão recebendo ali cuidados, tendo uma alimentação adequada, tendo ali uma assistência adequada, através dessas instituições que nós citamos, mas tantas outras, na área esportiva também, né, que prestam serviço, né, maravilhoso. O nosso mandato está chegando praticamente na maioria das escolinhas de futebol espalhadas em Cariacica e na Grande Vitória a gente tem sido provocado. E aqui eu abro esse parênteses aqui, né, nesse veículo de comunicação de grande audiência. Se você tem um projeto bacana, se está legalizado, né, se não está na informalidade ou se está na formalidade, você precisa de ajuda, de um amparo jurídico, contábil, para que você possa sair da formalidade, conte com o nosso mandato, nós estamos à sua disposição. Eu quero te parabenizar por você ter abraçando, né? Você está abraçando muitos projetos sociais esportivos. Eu fui gerente da Secretaria de Esporte de Vitória, então a gente fez uma reestruturação na época, principalmente na questão de material esportivo, e a gente sabe da importância desses projetos sociais esportivos, que na minha opinião é um custo muito pequeno para o impacto social que causa, né? E muitas dessas crianças são crianças que querem uma oportunidade, que os pais não têm dinheiro para pagar uma escolinha ou uma aula de judô, e você, através do seu mandato, tem sido um apoio a esses projetos sociais esportivos que transformam vidas, Messias. Porque se aquela criança, aquele jovem está ali praticando esporte, com certeza ele está adquirindo disciplina e está aproveitando uma oportunidade de vida. Então eu acho isso muito importante que você está fazendo e acho que muitos políticos deveriam ter você como referência, porque muitas vezes eu vejo muitos projetos sociais esportivos irem em parlamentares solicitarem apoio, que na minha opinião, apoio mínimo, e as portas se fecham. E você, ao contrário, tem aberto portas para projetos sociais esportivos. O que mostra lá no início da nossa entrevista. Você veio do povo, você veio da base, você veio da raiz, você foi um menino que vendia chup-chup e hoje se transformou num deputado federal. É uma voz das pessoas que precisam de oportunidades e políticas públicas de qualidade. Essa é a minha opinião. Sem falar, André, dos talentos que nós temos, né? Muitos. Temos, assim, diversos talentos. No Projeto Esperança, por exemplo, né? Agora, há pouco tempo atrás, através, né, de um recurso que nós colocamos para o Projeto Esperança, pôde receber, eu sou vascaíno, mas recebeu lá Moser, né, o Flamengo, né, os atletas. Antes de ser vascaíno, você é desportiva, né? Pois é, antes de ser, justamente, sou desportiva, mas nós recebemos Moser, o Jean, né, recebemos um timaço do Flamengo que deu tantas alegrias, né, e que as pessoas só viam de quê? Da televisão, às vezes entrevista, de longe e tal. Parou Porto de Santana. Legal. Né? Então, isso você proporciona às pessoas, né, um ambiente de inclusão. Né? Os filhos estão ali, né, na escolinha, né, de futebol, a filha está fazendo balé, a aula de natação, né, para a terceira idade, né, no contraturno ali, uma aula de reforço. Então, o nosso mandato, André,
isso brilha os meus olhos, porque quando eu chego em um projeto social, quando eu chego em uma instituição quanto essa, eu tive agora recentemente com a vereadora Kelly, né, lá de Linhares. A Kelly é uma referência, né, de um trabalho de inclusão quanto sacerdócio. É a vida dela, né? Ela acorda de manhã, almoça, e janta e dorme falando sobre inclusão, mas não é de boca para fora, é ali acompanhando de perto, né, as famílias, e viajou agora há pouco fora do país, disputando, né, assim, medalhas importantíssimas, e trouxe medalhas, né, para Linhares e trouxe para o estado do Espírito Santo. Então nós temos atletas, né, em todas as modalidades, capixabas, que têm dado muito orgulho, né, nessas Paralimpíadas. E aí você vê um deputado federal que muitos falavam que era só de Cariacica. É claro que a referência faz parte da sua história, mas esse deputado federal em 3 anos cresceu. E hoje, a informação que eu tenho é que você destinou 140 milhões para 54 municípios do Espírito Santo. Então, o deputado ele cresceu para outros municípios. Nós vamos chegar aos 78, Vamos tá? chegar aos É 78. só ter tranquilidade, é o terceiro ano de mandato. Nós vamos chegar aos 78 municípios. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, né, desse seu trabalho fora de Cariacica. Eu tenho visto você muito presente no interior do Espírito Santo, que precisa de políticas públicas, que precisa de mais orçamento, porque muitas vezes o orçamento é pequeno. Né? Então, assim, ó, eu tenho visto você muito presente nessa questão do interior e eu acho muito importante, porque o Espírito Santo são 78 municípios. Eu tenho visto esse trabalho maravilhoso que você tem feito junto a prefeitos, junto a vereadores do interior e também junto a lideranças que ajudam a construir os 78 municípios do Espírito Santo. Eu fui vereador. Eu sei o que é você exercer um mandato de vereador sem apoio, sem um olhar, né, de uma liderança, ou às vezes, né, às vezes o ator político, né, ele está em uma função um pouco mais elevada, todos nós somos iguais, mas a responsabilidade é diferente, seja quanto deputado estadual, federal ou senador, e às vezes olha para o vereador e não dá tanta importância. O nosso gabinete 417 no Congresso Nacional é conhecido como a Casa do Vereador Capixaba, porque a gente recebe bem o vereador, mas também eu sou líder religioso. Eu sei a importância que tem a liderança religiosa. Eu estou no meio 24 horas das lideranças comunitárias. Eu sei o que é ser líder comunitário. Eu fui secretário de saúde em Cariacica, de governo, chefe de gabinete da gestão do prefeito Euclério Sampaio. Eu sei o que é a máquina administrativa e sei onde o calo aperta quanto o executivo também. Então, quando a gente chega no município, André, a gente chega fazendo uma análise de conjuntura, qual a real necessidade que tem aquele município, qual é a vocação dele, se é do agro, se é logística, e nós sempre nos colocamos à disposição. Agora, recentemente, acabei de chegar lá de Soretama. Lá em Soretama tem um prefeito, Fernando Carmilete. Fernando Carmilete, nós ajudamos ele na pré-campanha, na campanha, e agora nós estamos no mandato dele, auxiliando como um braço forte do mandato dele no Congresso Nacional. Nós entregamos lá, Fernando, ele assim quanto a maioria dos municípios do interior, tem um problema de logística, né? Com os pacientes, que às vezes tem que sair de lá, tem que se deslocar aqui para a capital, para o Hospital das Clínicas, para o Hospital Santa Rita, né? E qualquer outro hospital do norte do estado. E geralmente, quando eu cheguei lá, ele me falou sobre um grupo de pessoas, André, que fazem hemodiálise. Você conhece alguém que faz hemodiálise? Conheci. Você sabe a dor que essas pessoas passam, a dificuldade, Muito grande. a luta, a fragilidade física, emocional, né, que não só o indivíduo, o paciente tem, mas também os seus familiares. E aí o Fernando, ele nos solicitou uma van, né, uma Sprinter, né, adaptada para que a gente pudesse trazer de Soretama para os municípios vizinhos, para que tivesse com conforto, uma viagem com conforto, né, sendo menos doloroso o processo, esse percurso. E nós entregamos lá uma van zerada, né, lá para Soretama, para o prefeito Fernando, além de tantos outros investimentos. Então, quando a gente faz uma entrega de um equipamento, assim como foi lá em Domingos Martins, uma caminhonete, né, para uma
para uma comunidade terapêutica que cuida somente de meninas, somente de mulheres. Isso é muito bacana. Então, Cariacica tem no meu coração um espaço que ninguém tira. Eu devo a minha vida eu devo a Deus, mas a minha história eu devo à minha cidade de Cariacica, que de cada 5 votos que eu tive na última eleição, 4 foi em Cariacica. Ganhamos as eleições. Cheguei no Congresso Nacional. E aí, esse período de fevereiro em diante, parece uma romaria de prefeitos e de secretários e de vereadores e de lideranças, né, do terceiro setor, ONGs, instituições filantrópicas, mas falando dos executivos municipais, pleiteando recurso. Eu atendi os 77 prefeitos, né? 77 prefeitos. 76 prefeitos que um não foi lá, né? Atendi todos eles. Dei café, dei água, mas na hora que eles pediram no meu primeiro ano de mandato, falei: prefeito, nesse primeiro ano eu não posso ajudar o senhor. Ué, mas por quê? Porque muitos não me conheciam, né? Porque eu tenho uma história política em Cariacica enfim. E aí eles, falei: prefeito, eu tenho que cumprir. O prefeito Euclério não me pediu um centavo de recurso, né? Nenhum colega meu secretário da gestão do prefeito Euclério Sampaio me solicitou absolutamente nada, mas a minha consciência me pede para que nesse primeiro ano do meu mandato eu destine 100% das minhas emendas individuais e também emendas de bancadas para o município de Cariacica. E assim eu fiz, mais os 5 milhões que nós conseguimos, foram mais de 74 milhões investidos no Tesouro Municipal. Hoje, André, nós não somos simplesmente uma voz conservadora que defende a vida desde a concepção, que defende a família, que defende os valores cristãos, a liberdade econômica, a nossa pátria, que é o nosso Brasil, de Cariacica, lá no Congresso Nacional. Hoje, nós somos um CNPJ, entre as 22 empresas em Cariacica que mais coloca recurso limpo no Tesouro Municipal da minha cidade. Além de ajudar as 54 cidades, eu quero chegar a 78 esse ano. Joia. Eu quero fazer o último comentário aqui sobre o mandato e depois nós vamos finalizar sobre o cenário para o ano que vem. Tem duas coisas que eu acho muito importantes que tem a sua marca. Uma, você foi secretário de governo em Cariacica, e Cariacica hoje é um município do Espírito Santo com mais escolas cívicos militar, são 3. E eu vejo muitos pais, muitas mães querendo colocar seus filhos na escola cívico militar. Aqui na cidade de Vitória, o atual prefeito prometeu e não cumpriu. Lá em Cariacica, eu lembro que cortaram o programa do governo federal e o prefeito Euclério continuou com as escolas cívico militar. E foi uma das lutas suas quando você foi secretário de governo do prefeito Euclério. E aí eu queria te perguntar, como cidadão, a sua opinião de esse projeto da escola cívico-militar, que muitos pais e mães querem colocar seus filhos, possa se expandir para os 78 municípios do Espírito Santo. O que você acha sobre a escola cívico-militar? E eu estou te perguntando porque você é uma referência, que você, como secretário de governo, junto com o prefeito Euclério Sampaio e a Secretaria de Educação, implantaram no município de Cariacica. Então, você tem esse serviço prestado. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a escola cívico-militar. A escola cívico-militar, ela é uma instituição muito importante. Eu sou do período que, quando a gente entrava sou de 76, você entrava na escola, você cantava o hino nacional. Você respeitava, né, os professores, os mestres, aqueles que são referência na sua vida. Eu sou de um período que até hoje eu dou benção à minha mãe, né, até por telefone, quando por alguma razão eu vou direto ao assunto, vai dar benção à sua mãe, não? Então são esses valores, além, né, de quando se fala, né, dos índices, né, de aprovação, né, os índices, né, das escolas cívico-militares em relação às escolas comuns, é uma loucura isso, né? É uma loucura o que eu estou falando aqui. Então, a escola cívico-militar, ela, quando o presidente Bolsonaro ele implanta no Brasil, né, quando Euclério viu aquilo ali, ele falou: opa, vou colocar isso aqui no plano de governo. E Euclério prometeu, Euclério cumpriu a escola cívico-militar em Cariacica. E nós, quando secretário de governo, nós tínhamos alguns territórios no município, né, de vulnerabilidade, onde a presença, né, do poder paralelo parecia que imperava naqueles territórios.
E um desses territórios foi escolhido a partir dessas informações que nós tínhamos, das forças de segurança. Porque não dá para o poder paralelo dizer que manda mais do que o Estado. E nós precisávamos se fazer presente ali. Euclério, ele teve acesso a esses dados nesse território de forma pontual, ali em Nova Brasília. E lá havia uma escola que estava abandonada há 14 anos. Um prédio abandonado há 14 anos. E Euclério agora ele faz uma força-tarefa e nessa zona de conflito hoje nós temos uma escola cívico-militar. A coisa mais linda quando você entra em uma sala de aula, quando você convive. No ano passado, esse ano, eu fui para outra comissão, mas eu fazia parte da comissão de educação. É um absurdo. A esquerda e a extrema esquerda odeia a escola cívico-militar. Mas por que odeia? Porque a escola cívico-militar preza, né, pelos bons costumes, preza pelos valores da família, preza, né, por uma base cristã. E é claro que forma cidadão, né, que está pronto para poder enfrentar os desafios no futuro. Então, Euclério agora ele implanta as escolas cívicos militar em Cariacica, né, em Itacibá, em Jardim América, que é uma referência. A gestão do prefeito Euclério Sampaio é uma gestão que deu certo. Deu tão certo, André, que até agradeço a você por esse tema, que nós temos prefeitos, né, que vêm do norte, do sul do estado, das montanhas, do Caparaó, da região noroeste, para poder conhecer de perto, fazer visita técnica, para saber como implanta a escola cívico-militar. O desgoverno Lula, né, que não gosta da família, que não gosta da primeira infância, quer destruir a primeira infância, ele quis acabar, né, com os incentivos na escola cívico-militar. E lá de Brasília eu liguei para o Euclério, falei, Euclério, ó, vai sair aí uma portaria, né, o Ministério da Educação vai acabar com a escola cívico-militar. Ele falou, olha, aqui, além de manter, nós vamos abrir mais, porque eu acredito na escola cívico-militar. Muito importante. E um tema muito importante que acho que é muito debate aqui no Brasil é a questão da segurança pública, que é uma das pautas que você defende muito, fortalecimento da segurança pública. Você, como secretário de governo, Cariacica implantou a Guarda Municipal. E eu tenho visto você na Câmara Federal a questão da Polícia Municipal, do projeto da Polícia Municipal e outros projetos de segurança. Eu quero fazer um breve relato. Eu fui coordenador de segurança da Associação dos Moradores de Jardim da Penha. E quando eu assumi lá, tinha um bandido que escalava os prédios, invadia os apartamentos. E a gente, junto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, nós conseguimos prender esse indivíduo 4 vezes. E ao mesmo tempo que ele era preso, ele ia para audiência de custódio e era solto. E isso hoje, na minha opinião, é um dos grandes problemas que a gente tem. O indivíduo comete o crime e daqui a pouco volta para a rua. E aí aquele profissional de segurança pública que fez o serviço, que é um serviço difícil, de prender o criminoso, ele vê aquele criminoso solto. Isso acontece, por exemplo, muito em Jardim da Penha, onde eu moro. E assim, eu gostaria da sua opinião, porque eu particularmente acho que o nosso Código Penal ele é muito falho. E assim, eu acho que é importante essa questão. Eu sei que é difícil pela questão do desgoverno que tem hoje aí no Brasil, mas você é um deputado federal que eu tenho visto muito atuante nessa questão de segurança pública. E eu gostaria que você desse um breve relato, uma mensagem às famílias capixabas que buscam, né, e sonham com uma segurança melhor. Porque quando se tem insegurança, isso é um prejuízo muito grande para o cidadão. O cidadão deixa de ir para as ruas, os comerciantes são prejudicados, e a gente precisa avançar nesse tema, e eu sei que você tem se destacado nesse debate. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre segurança. A segurança era tão importante que lá no complexo onde teve a mega operação, né, das forças de segurança do estado do Rio de Janeiro, né, mais de 70% da população foi favorável à mega operação que teve lá no Rio de Janeiro. Então, para você ter uma boa educação, né, para que a criança tenha acesso às instituições de ensino, você precisa ter segurança para que saia da sua casa para estudar. Para que você acorde de madrugada, que a maioria dos brasileiros, dos capixabas, façam isso, acorda de madrugada
para sair para o seu local de trabalho, até chegar ao local de trabalho, ele precisa de segurança. Né? Para o profissional da área da saúde, André, o médico, né? Desde o médico até aquela pessoa que atua de forma digna, né? na limpeza, para deixar o hospital, né, pronto, ou o centro cirúrgico pronto para fazer uma cirurgia ali, ele precisa chegar até aquele ambiente, ele precisa de segurança para poder se deslocar. Então, já há essa discussão em que, antigamente a gente falava saúde, educação e segurança. Isso está mudando. As pessoas mudaram o conceito de segurança, o brasileiro e o capixaba. No Congresso Nacional, eu faço parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Hoje, com esse governo que está aí fletando com os narcotraficantes, nós temos visto coisas que no Brasil a gente nunca acompanhou. Né? E não falo só das instituições né, ali do Senado, né, do Congresso Nacional e da Câmara. Eu falo de outras instâncias também, onde está fazendo afago para bandido. André, quem de nós que somos congressistas, eu já protocolei dezenas de alterações no Código Penal, porque o nosso Código Penal é de 1948, super ultrapassado. Eu já protocolei diversas alterações no ECA, no Instituto da Criança e do Adolescente, mas não anda. Agora, recentemente, né, acabou de ser colocado nas ruas aquele monstro que matou as alunas e professores lá em Aracruz. Já está na rua. Já está na rua. Então, como que agora, recentemente, esse mesmo desgoverno da esquerda, que através, né, de sua influência ali nos outros poderes, acabou com os manicômios judiciários. Eles já estão falando até, André, sabe o quê? De colocar aqueles homicidas aqui que fazia parte aqui da nossa penitenciária, né, do manicômio judiciário, nas ruas. O cara que matou a filha, que abriu a parede e escondeu o corpo lá dentro, Vila Velha, né? De Vila Velha, não vou falar o nome para não dar ibope. Agora já está em curso a avaliação psicológica, né, do Adélio Bispo, porque já querem colocar o cara que ele praticamente matou o presidente Bolsonaro na rua com aquela facada. Então, infelizmente, né, as instituições, elas estão corrompidas e os tentáculos estão em diversos lugares, né, seja no judiciário, seja no Congresso Nacional, e infelizmente todas as pautas que é para endurecer, né, a vida, né, dos criminosos, a gente tem mais dificuldade. A Guarda Municipal, quando nós instalamos a Guarda Municipal em Cariacica, os índices, né, de criminalidade, de homicídio em Cariacica era altíssimo. Desde a instalação da guarda até agora, né, nos dados, é claro que a gente quer zerar isso. Não dá para comemorar simplesmente porque diminuiu o número de homicídios. Mas desde a instalação da Guarda Municipal no nosso município, no município de Cariacica, né, desde os crimes, né, patrimonial, né, de latrocínio, de homicídio, isso diminuiu na nossa cidade, assim também quanto os outros municípios que têm as guardas municipais. Há um movimento há um movimento que faz de resistência, né, de ainda algumas forças de segurança, né, para nomenclatura, para não fazer com que a nomenclatura de guarda municipal passe para a polícia municipal, mas essa é uma luta que nós iremos conseguir. As demais forças de segurança que, por alguma razão, né, ainda são resistentes à nomenclatura, né, de guarda municipal para a polícia municipal, fique tranquila, porque tem bandido para todo mundo. Tem bandido para a polícia militar prender, tem bandido para a polícia civil prender, tem bandido para a polícia penal, né, ali cuidar, tem bandido para a polícia rodoviária prender, tem bandido para a polícia federal prender, tem bandido para todo mundo. Inclusive tem bandido para a polícia municipal prender, que já tem prendido. Agora, esses homens e mulheres que honrosamente colocam
a sua farda azul, eles precisam ter segurança jurídica. Não dá, né, para simplesmente atuar, né, quanto policiais municipais sem ter um amparo jurídico. E esse amparo passa por esse reconhecimento. Acredito eu, no próximo ano nós vamos ganhar essa guerra aí com a nossa polícia municipal. Eu sou entusiasta porque deu certo em Cariacica, deu certo em Vila Velha, deu certo em Vitória, deu certo em Marataízes, deu certo em tantos outros lugares e vai dar certo em todo o Brasil. Então, meu respeito, minha admiração a todas as forças de segurança, em especial as nossas polícias municipais. Acho muito importante essa informação sua, esse relato seu, né? Porque é um trabalho muito importante a questão da Guarda Municipal, transformando-se em Polícia Municipal, e também a integração das forças de segurança pública, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, e lembrando também que as comunidades também, os comerciantes também sempre se envolvem junto nesse planejamento de segurança. Mas, para a gente encerrar, daqui a 8 meses começam as eleições 2026. Nós já estamos na porta das eleições 2026. Em fevereiro, você completa 3 anos de mandato. E, na minha opinião, você se tornou uma referência não apenas no Republicanos do Espírito Santo. Republicanos do Espírito Santo, que teve como presidente em 2022 nosso amigo, que estará agora em dezembro aqui, Roberto Carneiro, que hoje é presidente do Republicanos de São Paulo. E naquela chapa elegeu você e o deputado Amaro Neto. E o Republicanos na Assembleia Legislativa elegeu 4 deputados estaduais. Sérgio Meneghelli, elegeu o Alcântara, o Bispo Alves e o Dr. Hudson Leal. Como é que tá essa questão sua no Republicanos? Eu vi no aniversário do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, que é o presidente nacional, você tem uma excelente relação com ele. Eu converso muito com o Roberto. Roberto tem um respeito muito grande por você, fica feliz do seu crescimento. Roberto sempre falou, ó, filhão, Messias, hoje Messias se tornou uma referência a nível nacional. Então, essa questão sua no Republicanos, que hoje, na minha opinião, com todo respeito a todos, você tem um grande político no Brasil, que eu acho que é o maior gestor público do Brasil, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, gostaria que você fizesse uma fala rápida aí sobre a sua relação com Republicanos. A minha relação com republicanos começa na minha casa, né? E a nossa casa é o nosso estado. Então, a minha eterna gratidão ao meu amigo Roberto Carneiro, na minha opinião, um dos maiores gestores, tanto que foi pensado aqui do Espírito Santo para atuar em um estado que é maior do que muitos países aqui na América do Sul e tantos outros países da Europa e que hoje está à frente, capitaneando a liderança do Republicanos, sendo presidente do Tarcísio lá em São Paulo. Presidente do presidente Marcos Pereira. Roberto é um maestro, é um cara super generoso. Aqui eu tenho uma relação muito boa com o Eric também, que é o nosso presidente estadual. Então, o meu ambiente no Republicanos é um ambiente muito bom, respeitoso. Amaro é um parlamentar muito generoso, foi quem me acolheu lá no Congresso Nacional, me apresentando, né, todo a bancada do Republicanos. Com o Marcos Pereira, o nosso presidente, é um cara que tem uma visão além do alcance, um líder, né, que enxerga, assim, ele vai pensando, né? Pensou Roberto aqui do Espírito Santo, né? Tá lá, enfim. Então, o Republicanos é o único partido no Brasil que tem uma faculdade, né? Essa faculdade de Direito, né? Através da nossa Fundação Republicana. Então, assim, é um partido que eu gosto muito. Tendo uma relação pessoal, né, com o presidente da casa também, com o deputado Hugo Mota, com o Jonathan, né, de Jesus, que agora é ministro do TCU, que também foi deputado junto comigo, e tantos outros atores, com o Cleitinho, nosso senador, e os outros senadores também. Mas assim, hoje, olhando para 2026, eu recebo com muita humildade muitos agentes políticos, que é da política, parabenizar o nosso mandato. Tô gostando da sua atuação. Acompanho, você me representa, né? Você vai no interior, as pessoas não, eu te vi lá no Instagram, né? Você me representa, você está defendendo o agro, você defende a segurança pública, você defende a família, você defende os valores cristãos, você defende a primeira infância. Então, assim, joguei aqui uma tempestade do que representa o nosso mandato.
Mas, poucos dias atrás, encontrei um parlamentar muito importante no nosso estado, e ele disse o seguinte: vem cá, qual o segredo que você tem, né, para o mandato estar decolando tanto assim? Porque não é comum, primeiro mandato você chega, até vai, você está com o Nicola, você está com o Gaia, você foi na posse do Trump, você é muito bem relacionado ali no Congresso. O que você anda fazendo? Porque no interior você também caminha muito. E eu digo o seguinte: eu tive o maior líder político, na minha opinião, que é o prefeito Euclério Sampaio. Gratidão não prescreve, André, e nem tem prazo de validade. A gratidão, ela é a memória do coração. Então, todas as vezes que eu olho um pouquinho para frente, eu olho no retrovisor, né? Porque na frente tem um para-brisa, é os projetos, é o futuro, é aquilo que a gente quer, é os desafios que tem pela frente. Mas eu olho um pouquinho no retrovisor da vida e vejo o quanto o Euclério ele me inspirou e me inspira até hoje. E o Euclério ele só trabalha. Euclério, o sobrenome dele é Trabalho. Então, aí eu respondi para esse amigo, quando ele me perguntou qual era o segredo, né, do mandato, por que deu tão certo. Eu falei: olha, eu não faço outra coisa a não ser trabalhar. Eu apenas trabalho. E onde tem trabalho, tem resultado, com muita humildade. E é isso que a gente faz. A gente faz política, André, conversando com as pessoas, né? Conversando com agro, conversando com a classe empresarial, com as lideranças religiosas, conversando com todo mundo, conversando com as lideranças comunitárias, conversando com os vizinhos de porta ali no dia a dia, no futebol, na beira de campo, enfim, por onde a gente vai. E eu aprendi que a gente tem que ser muito grato, tem que compreender que tudo na nossa vida é um ciclo. O que eu estou fazendo é trabalhar, e é claro que daqui mais um tempo, nós teremos as eleições. E as eleições nada mais é do que resultado de uma jornada. E eu confesso a você que nessa jornada eu caminho com muita fé, com muita confiança em Deus, com muito temor a Ele, com muito trabalho e com muita disposição. Eu não sou preguiçoso, trabalho muito. E talvez seja isso aí o resultado, né, positivo do nosso mandato. Como é que você vê ano que vem o cenário nacional? Provavelmente nós teremos o presidente Lula disputando a reeleição. Acredito que não teremos o presidente Bolsonaro disputando. Ainda não temos certeza, André, porque o Maduro tá para sair a qualquer momento. Trump já deu a ele aí 10 dias para ele deixar. Uhum. Então, a saída do Maduro, né, da Venezuela, isso pode mudar todo o cenário aqui no Brasil. Então, se você me perguntar hoje, Messias, quem é seu candidato a presidente? É Bolsonaro. Uhum. Importante. Qual é a segunda opção? Não é Bolsonaro. Qual a terceira? É a opção. É Bolsonaro. Mas e quem você acredita que será presidente se o candidato a presidente, se Bolsonaro não for o candidato? Certamente hoje, né, a pessoa mais próxima a ele, que é muito agradecido, você vê todas as entrevistas do Tarcísio, ele fala da gratidão que tem o presidente Bolsonaro, né, por ter sido um incentivador, né, por ter convidado ele meses antes, né, ali do período eleitoral para se filiar no estado de São Paulo, para mudar o domicílio eleitoral, para ser candidato em São Paulo. Então, a gente passa, eu acredito que a direita no Brasil ela precisa se organizar, ela precisa se unir. Não é momento de ter vaidade pessoal. Nós temos agora, daqui mais um tempo, nesse mesmo período que eu disputo a eleição, nós temos também eleição para o Senado, e nós estamos vivendo aí agora uma canetada, né, que o Gilmar Mendes deu de uma forma monocrática para fazer com que, né, o pedido de impeachment passe pelo crivo, passe pela anuência da PGR, não mais pelo Senado da República. Então eles já estão desesperados porque sabem que naquela casa a sua maioria que serão eleitos vai ser de senadores conservadores, de direita e que defende aquilo que a gente acredita. Com a graça de Deus, o Euclério vai estar lá também. Quero até fazer um comentário que eu falei com o Euclério aqui no podcast. Na eleição de Senado, os mesmos 3 senadores que o Espírito Santo tem, os outros estados têm. E eu acho que uma pessoa com perfil do Euclério, na minha opinião, que se posiciona,
tem coragem para o debate, para as votações, eu acho que é um nome muito importante nessa disputa para Senado. E uma coisa que você falou que você se espelha em Euclério, eu acho que foi um marco seu no seu mandato, você se posicionou, você tem coragem de se posicionar. Eu acho que você não foi aquele deputado federal, com todo respeito, ou aquele parlamentar em cima do muro. Você se posicionou. Então, para a gente encerrar nosso podcast, essa. Pode André, falar. você falando sobre posicionamento, eu sou um dos parlamentares, estou entre os 3 mais oposicionistas ao governo que está aí. Que está acabando com as estatais, que não entrega absolutamente mais nada e que vive de narrativa, né? Então Isso. não entrega absolutamente nada. Então, se você dá lá um clique lá, né? www, placar do Congresso, você vai ver, você terá acesso a todos os meus votos. Aí pouco dia atrás o camarada falou assim, puxa, você divulgou voto tal, não pode estar fazendo isso. Falei, não, se você não quer que divulgue o seu voto, começa a se posicionar de forma diferente. Lógico. Eu não tenho vergonha dos meus votos, porque o meu voto é com a minha consciência e alinhado com aquilo que eu acredito, que é o que a maioria dos capixabas pensam. Ô André, os capixabas, eles não aprovam o aborto. Os capixabas, eles defendem os valores cristãos. Os capixabas defendem os valores da família. Os capixabas gostam de gente trabalhadora, André. Então, os capixabas defendem a liberdade econômica. E o capixaba também tem amor pela pátria. Então, esses são os pilares do meu mandato, alinhado com os meus votos no Congresso Nacional. E é importante lembrar que daqui a 8 meses nós temos eleição e esse voto, na minha opinião, esse voto para deputado federal e para Senado são votos muito importantes. Então, assim, eu gostaria, a gente vai encerrar nosso podcast, gostaria muito obrigado pela sua presença aqui no podcast, muito obrigado de coração, tá? Nós somos amigos e você é uma pessoa que eu tenho orgulho de falar que, né, tenho como amigo e acho o seu mandato uma referência, porque você se posiciona. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final às pessoas que vão, né, ver o podcast, vão ver os cortes que nós vamos fazer, para a questão, né, sua, com a questão das eleições ano que vem, o que, que você pensa. Então, uma mensagem final, porque eu acho que ano que vem o Brasil vai ter um momento muito importante. Eu acho que as pessoas não podem errar no seu voto. Eu acho que as famílias têm que conversar, eu acho que os amigos têm que conversar, não tem que ser aquele voto, ah, vou votar em qualquer um. Eu acho que é uma decisão, na minha opinião, muito importante, porque nós estamos atravessando um momento difícil, não só de valores, de narrativas, mas eu sempre falo que uma das coisas mais importantes do nosso país é a economia. A nossa economia não vai bem. Eu lembro quando eu era criança, meu pai e minha mãe levavam ao supermercado, botava 2, 3 carrinhos de compra. Hoje, qual trabalhador com salário mínimo vai conseguir encher um carrinho de supermercado quando faz uma compra? Então, a questão da economia do nosso país ela é muito importante e eu acho que o brasileiro, né, o capixaba e o brasileiro, ele tem que conversar muito sobre esse voto para deputado federal. E o convite a você aqui é uma das coisas que eu acho muito importante, essa consciência política da importância da eleição para a Câmara Federal. Mensagem final que você pode falar para nós aí. Obrigado, André. Primeiro, agradecer muito a você, né, por esse espaço que você abriu aqui para que nós pudéssemos falar um pouco da nossa história, um pouco da nossa intimidade, um pouco das nossas lutas, né, quanto adolescente, quanto criança, e hoje as batalhas que nós enfrentamos no Congresso Nacional. Eu costumo falar que o homem que se vende, ele não vale o preço que se paga. Os meus votos no Congresso Nacional são os votos alinhados com aquilo que eu acredito. Eu não sou filho de pai assustado. Minha mãe me amamentou até 5 anos, então acho que é por isso que eu sou forte assim, né, para enfrentar tanta coisa lá no Congresso Nacional. Então, assim, primeiro é dizer aos capixabas, aos cariaciquenses, que vocês nunca irão se decepcionar com os votos do deputado federal Messias Donato lá no Congresso Nacional. É só dou liberdade a todos vocês para puxar os meus votos nos últimos 3 anos. Pelo contrário, você vai sentir orgulho e muito bem representado. Segundo, agradecer aos mais de 42 mil eleitores que foram às urnas, André, naquele domingo,
né, em 2022 para poder nos dar uma oportunidade. Essa oportunidade, essa nomeação, quando você foi lá e digitou o número, né, do deputado federal Messias Donato, do candidato, depois se tornou deputado federal, você me entregou uma nomeação em branco. E essa nomeação eu tenho a sua voz para poder trabalhar lá no Congresso Nacional. Nada na vida da gente acontece por acaso, André. Nós temos colegas, amigos, que hoje eu ajudo nas prefeituras, que teve quase 90 mil votos e por alguma razão ficou fora. Nós tivemos outras pessoas que disputaram, que tiveram 70, 80 mil votos e ficou fora. E nós, dos 10 parlamentares, dos 10 deputados federais, eu sou o 10º. Eu sou o 10º. Entrei com menos votos. Mas não é porque nós chegamos lá com menos votos que o meu voto, que os meus 42 mil eleitores é inferior aos 1.500.000 votos que Nicolas teve pelo estado de Minas Gerais. O voto do Messias Donato é o mesmo voto do Nicolas, do Gaia, do Carlos Jodi, do Coronel Zuco. Por que eu estou falando isso? Para que você perceba que eu carrego dentro do meu coração, na minha alma, uma gratidão muito grande por você que pôde estar com a gente, ou por alguma razão teve algum compromisso e não pôde estar. Nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis, André, no Congresso. Eu não imaginei ganhar a eleição com esse cenário, com a ausência do presidente Bolsonaro lá no Palácio Alvorada. Mas, infelizmente, hoje nós temos alguém que foi descondenado, hoje ocupando a cadeira de presidente, que fleta, né, com Maduro, que é um narcotraficante. Todo mundo sabe, os Estados Unidos está invadindo a Venezuela por essa razão. E que Maduro teve aqui nesse governo que está aí, no governo Lula, e foi recebido com honras de chefe de Estado. Então essas coisas, isso dói ao capixaba de bem, né, que é trabalhador, que é conservador. Então, mesmo nesses tempos difíceis, eu acredito que em tempos difíceis, Deus, ele sempre conta com homens e mulheres fortes. Então, eu compreendo, André, que tudo na nossa vida é movido por um propósito e é movido pelo propósito de Deus que eu estou nessa 57ª legislatura lá no Congresso Nacional, representando os cariaciquenses e os capixabas. Muito obrigado. Eu te agradeço, Messias, gratidão e sucesso na sua caminhada, porque você merece. Que Deus abençoe você e família. Amém. Deus abençoe você, sua família e você que nos acompanha nesse momento.